Olá, hoje temos connosco a Alexandra Prado Coelho, que é jornalista do Público e que escreveu, antes de mais, obrigado por estar aqui, e que escreveu recentemente, em abril, um artigo intitulado a utilização se continuamos a fazer a agricultura num cenário com redução de precipitação ou com menos água, que é uma questão muitíssimo importante, porque os cenários que prevêem é uma redução de facto da precipitação, e era muito importante, na altura estava muito em cima da mesa, porque tivemos um inverno muito seco, não só aqui como noutras geografias, e houve uma altura em que a preocupação era generalizada. A primeira questão que eu lhe gostava de colocar é, de todos os depoimentos que recolheu, vale a pena ler o artigo, de todos os depoimentos que recolheu, com que opinião é que ficou? Ou seja, vamos continuar a poder fazer agricultura de regadio como fazemos hoje em dia, ou vamos ter que reduzir o que fazemos, ou pensar noutros modos de fazer aquilo que fazemos? Bom, muito obrigada pelo convite para estar aqui. Sim, de facto, nós ouvimos pessoas com opiniões muito, muito diferentes umas das outras, e isso deu-nos uma perspectiva, digamos que mais equilibrada da situação. Ou seja, não me parece que nenhum cenário seja de excluir completamente, não é? Obviamente que o regadio tem estado a crescer, há projetos para aumentar as áreas de regadio e essa era a nossa questão, era a nossa pergunta de partida, era: há condições para isso, ou seja, para continuarmos a aumentar as áreas de regadio, precisamente pensando num cenário em que vamos ter menos chuva, porque isso, menos precipitação bem distribuída ao longo do tempo, porque isso parece mais ou menos inevitável. Será que faz sentido aumentarmos essas áreas de regadio? Era a pergunta que fazíamos. E de facto, isso excluiria ou não o sequeiro, ou seja, o sequeiro está condenado. Pronto, seria uma segunda pergunta que nós colocávamos. Acabou-se a agricultura de sequeiro. Nós falámos com pessoas, grandes defensores do regadio, e que mostram que o regadio de facto tem vindo a crescer até de uma forma relativamente equilibrada, porque conjugado com técnicas cada vez mais sofisticadas de gestão da água. Portanto, há grandes áreas de regadio que utilizam água em sistemas muito, muito precisos, muito rigorosos. Sim. E cada vez mais, portanto, isso permite algum otimismo em relação ao crescimento do regadio e pensando que o regadio de facto é fundamental para se conseguir fazer agricultura. Por outro lado, falámos com pessoas que fazem agricultura de sequeiro e que se sentem um bocadinho abandonadas neste quadro que existe atualmente, seja de incentivos, seja até de informação para a melhor forma de gerir esse tipo de agricultura. Essas pessoas sentem-se um bocadinho deixadas para trás neste cenário de não vale a pena continuar a apostar no sequeiro. Será difícil falarmos das duas coisas, mas centrando aqui no regadio. Daquilo dos depoimentos, mais uma vez, que recolhe, fica com a percepção que há uma utilização eficiente da água por parte dos agricultores, ou que ainda há muita margem para melhorar em termos de eficiência da utilização da água? Acho que há muita margem para melhorar, ou seja, parece-me que quanto maior for a escala da produção, quanto maior é a capacidade financeira dos agricultores, mais eficiente é. Portanto, os sistemas são mais sofisticados, os investimentos foram maiores e, portanto, há essa preocupação e há a questão está na cabeça das pessoas. Em agricultores de escala mais pequena, se calhar continua a não haver tanta ou capacidade financeira para o fazer. Às vezes nem de medir a água, nem de medir a... Exato, porque depois levanta-se aqui a questão da utilização das águas subterrâneas, dos furos e da dificuldade que ainda temos em medir, de facto, a água que se retira dos aquíferos que temos. Isso depois é num segundo momento, nós temos um segundo texto e vídeo, portanto, o nosso trabalho é em texto e vídeo, temos um segundo sobre as águas subterrâneas, e aí percebemos que, de facto, as situações são muito diferentes ao longo do país. Há aquíferos que têm capacidade, que podemos lá ir buscar mais água, outros que estão sobreexplorados. Não, era isso que eu lhe ia perguntar, que é, nós estávamos aqui a falar do lado da procura e da utilização eficiente, mas do lado da oferta, mais uma vez, a percepção com que fica é que podemos ainda aumentar a oferta
eventualmente utilizando mais águas subterrâneas ou criando mais estruturas de armazenamento. É com essa percepção que fica, ou seja, consegue-se aumentar a oferta e melhorar a eficiência da utilização? Melhorar a eficiência da utilização, pareceu-me claro que sim, que temos, há margem para sim. Isso. A oferta, o que me parece é que é preciso estudos muito rigorosos sobre as várias situações. Acho que há zonas em que claramente não podemos apostar em aumentar áreas de regadio, porque não há uma capacidade de... A questão dos aquíferos é muito diferente, de facto... Temos este grande aquífero aqui do Tejo-Sado, que tem capacidade gigantesca. Temos aquíferos no Algarve, onde as situações também são muito diferentes. Há os que estão subexplorados e os que estão sobreexplorados. Portanto, há ambas as situações. Sim. Há o problema também da contaminação dos aquíferos, portanto, do estado, não apenas da quantidade de água, mas da qualidade das águas. E, portanto, o que é preciso aí, parece-me, é mais dados para podermos tomar decisões muito setoriais, muito localizadas. Ou seja, esta região, sim, faz sentido, há capacidade para aumentar aqui a área de regadio, pronto, sendo que a grande questão que se levanta depois aí é o projeto do Tejo, sim, que é aí o teria... Exato, aí também ouvimos opiniões muito divergentes, não é? Sim. Uma pergunta que se calhar, mas como também tem sido colocada em cima da mesa, não sei se teve a oportunidade de explorar um bocado isso, que há muito houve-se muitas boas culturas, as más culturas, e as más culturas são aquelas que utilizam mais água, mas por outro lado, às vezes há culturas que utilizam mais água, mas dão mais rendimento por hectare, ou produzem mais por quilo, não é? A questão há aqui mais culturas, sei lá, neste momento ataca-se muito o abacate, quer dizer, há boas culturas e mais culturas, a percepção que eu tenho é que depende da perspectiva. Como que percepção é que ficou? Não, depende completamente da perspectiva. Eu acho que há aqui dois modelos, duas formas de olhar para a produção de alimentos no mundo, não é? Claro que podemos apostar num modelo mais voltado para a exportação, em que os países se especializam em determinadas coisas que fazem melhor e, portanto, exportam e têm essa capacidade e, portanto, é um bom negócio, de facto, e não há nada contra isso, porque os agricultores têm o direito de fazer um bom negócio. E é bom para o país? E é bom para o país também, de facto. Por outro lado, há uma visão, nós falámos, por exemplo, com um conjunto de agricultoras, que por acaso eram todas mulheres, no Algarve, de pequeníssima escala e muito também de sequeiro, de agricultura de sequeiro, mas com uma grande variedade de produtos, em que elas defendem também esse modelo agrícola como sendo essencial para o território, não só porque a produção variada, enfim, permite alimentar pequenos mercados. É outra escala, eu acho que é preciso que as duas coexistam, de facto. Exatamente. Fazer desaparecer completamente este modelo que pode parecer um bocadinho mais ultrapassado, eu acho que também é falta de visão, ou seja, matá-lo parece-me que é um erro, mas também condenar completamente culturas como o abacate também me parece injusto, não é? Claro. Nós estamos aqui a estender um bocadinho hoje, mas eu acho que vale a pena, porque há uma pergunta que eu não posso deixar de lhe fazer, que é, neste momento nós estamos num cenário de guerra, infelizmente, e de subida de preços das commodities, subida dos fatores de produção, cenários inflacionistas, tudo indica que a questão da alimentação, e por isso da agricultura, neste momento tem um impacto, ou poderá vir a ter um impacto, infelizmente, muito grande, por maus motivos. A minha pergunta é, passamos da água para o preço dos alimentos, e agora vamos esquecer a água, e em que é que ficamos? Ou seja, neste momento há de facto um cenário preocupante, e de certeza que deve ter, não escreveu ainda sobre isso, mas se calhar lance-lhe o desafio. Mas estou a escrever, vai ser em breve um artigo precisamente, porque as coisas estão todas ligadas, e acho que também seria um desastre esquecer a água e passar a pensar só... Há muitos elementos aqui assim, e eu, por acaso, o texto que estou a escrever baseia-se até num relatório que aponta para a necessidade de olharmos para esse conjunto de elementos que são, ok, há uma guerra, é um facto que veio aqui ter um impacto muito grande no sistema alimentar mundial, com subida de preços, como sabemos, toda a situação de impossibilidade da saída dos cereais da Ucrânia, etc. Mas, por outro lado, isso vem somar a uma situação que já era grave anteriormente e, portanto, e que está relacionada com outra, do clima e da água. Do clima e da água, exatamente. Portanto, os países... Ou seja, como diz, está tudo muito integrado. Não é? E a própria visão, e voltamos também à questão da grande escala e da pequena escala, os países que mais vão sofrer com a atual crise são os países mais pobres, os países da África,
que, em alguns casos, se foram especializando numa produção única, numa monocultura, virada também para exportação, e que deixaram morrer um pouco os sistemas um bocadinho mais integrados de agricultura mais familiar e que agora os deixa completamente fragilizados. Que dependem muito de importação, não é? Especializam-se, mas por outro lado depois dependem, em alguns bens da balança alimentar, dependem muito de importação. Uma última questão. Neste cenário mais uma vez, de inflação, de disrupção social, se calhar, que vai acontecer ou começa a acontecer em alguns países, o ambiente fica para trás? O ambiente, eu sei que fica, mas a pergunta é até quanto, não é? Até quanto é que devemos estar preocupados neste prisma da sustentabilidade, da parte económica e social, quando as questões sociais e económicas vêm ao de cima, da experiência que eu tenho, o ambiente fica esquecido. É isso que vai acontecer? Eu acho que sim. Eu acho que sim, acho que o risco é esse, precisamente, é continuarmos a olhar para o muito curto prazo, porque de facto é muito urgente, é preciso resolver a situação neste momento. Os preços estão a subir, há especulação, não é? Os mercados, as commodities, há especulação nesse mercado, portanto as coisas também têm um impacto terrível, sobretudo nestes países que eu estava a dizer. Vai ser por aí que a corda vai começar a ceder, porque as populações vão começar a ter, já há fome a agravar-se em vários pontos do mundo, e portanto, neste momento estar a impor regras ligadas ao ambiente parece um luxo. Claro. Só que isso é, mais uma vez, empurrar o problema para a frente, claro. E quando o encontrarmos novamente, porque vamos encontrá-lo mais à frente, ele estará mais grave. Claro. E vai ser mais complicado de resolver. E se tudo correr bem, no ano que vem vamos estar a falar de ambiente outra vez, porque conseguimos resolver, vamos ter esperança que não seja tão grave como o que parece que vai ser. Hoje alargámos um bocado, mas valeu a pena. Eu agradeço a Alexandra Prato Coelho ter estado aqui connosco. Obrigada. Agradeço em seu nome também ao público, que tem feito muito pelo setor e tem escrito, e espero que continue assim, porque nós precisamos de quem fale de nós no setor e que fale desta forma ponderada e equilibrada, e que leve a voz do setor também ao grande público. Por isso, agradeço-lhe. Até uma próxima. Obrigado.